Cuidado aqui no 360 para a gente falar de um assunto que tem tirado o sono de muita gente. O Procon de São Paulo instaurou um procedimento de investigação contra 123 Milhas. E segundo o órgão de defesa do consumidor, a agência de viagens não respondeu de forma satisfatória ao pedido de esclarecimentos sobre a suspensão de pacotes já pagos pelos clientes, anunciada na semana passada. Para falar sobre essa investigação, a gente conversa agora com o diretor de assuntos jurídicos do Procon de São Paulo, o Robson Campos. Robson, muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente aqui nessa tarde de domingo. Boa tarde a todos. Robson, eu já quero começar te perguntando qual foi a resposta que a 123 Milhas deu ao Procon justamente sobre essa suspensão dos pacotes. O que chamou a atenção da resposta foi exatamente a ausência de precisão, né? Foi uma resposta bem genérica, institucional, que não atendeu ali aos itens objeto da notificação, onde pedimos esclarecimentos quanto ao fato, em especial quais as providências que foram adotadas de imediato, né, para atender ali os pleitos legítimos e devidos dos consumidores, mediante a oferta e aquilo que foi contratado, e realmente foi uma resposta que resultou na necessidade de abertura de uma averiguação preliminar para fins de objetivos de tornar, né, de um processo de mediação no âmbito coletivo para um âmbito de sanção administrativa, ou seja, uma eventual aplicação de multa ou outras medidas previstas no Código de Defesa do Consumidor face aí o ocorrido. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor qual que é o próximo passo em relação à empresa, o que pode acontecer com 123 Milhas? Há uma série, né, de providências sendo tomada aí, não só pelo Procon São Paulo, como, por exemplo, o tratamento das reclamações individuais. Acho que nesse momento, né, o que nos preocupa, em especial, é que todos os consumidores que estão afetados por essa comunicação, por esse descumprimento daquilo que foi ofertado, né, pela ausência de cumprimento do que foi pactuado, atender, é uma forma de reparar, de mitigar um pouco esse dano, esse impacto causado aos consumidores. Então, a orientação do Procon vem sendo sempre no sentido do consumidor insistir na resolução do problema diretamente com a empresa, né, já que ela se coloca aí na resposta à própria notificação, ainda que de uma forma genérica, de uma forma bem generalizada, né, não nos itens específicos, mas que há uma predisposição em resolver os problemas. Então, nós estamos partindo do princípio que as demandas individuais continuam e devem ser tratadas primeiramente pela empresa, e aí, no segundo momento, não tendo êxito, procurar os órgãos de defesa do consumidor. E para aquelas viagens que forem mais curtas, que o prazo, né, da tramitação dessa reclamação nos órgãos, é que há a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário conforme cada caso. Robson, para quem está assistindo a gente, acabou, né, passando por essa situação chata, queria que você falasse um pouco mais sobre o que quem comprou os pacotes pode e deve fazer nesse momento. Nesse caso, né, prevalece a opção e o direito do consumidor, direito de escolha daquilo que vai ser proposto pela empresa para compensação, né, desse descumprimento da oferta, esse descumprimento contratual. Então, é importante enfatizar que não é simplesmente a proposta oferecida pela empresa que vai ser acatada, que deve ser acatada. Cada consumidor deve fazer a sua escolha, né, analisar bem o que está sendo proposto de compensação e, nesse sentido, aí, satisfazer aí a sua insatisfação e atender a reclamação. Robson, como é possível o que é possível o consumidor fazer para evitar cair uma situação como essa, né? Que é tão chato, tanta gente planejou viagem, tanta gente, às vezes, a viagem da vida e entra numa situação como essa e fica à mercê agora de um processo, às vezes não tem o dinheiro para investir em uma outra viagem. O que o consumidor pode fazer nesse caso, para evitar cair numa situação como essa? Uma orientação padrão, né, da Fundação Procon e dos demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é sempre procurar referências, né? É lógico que há casos de exceção como esse, né, são milhares de consumidores que estão realizando as suas reclamações diante, né, de insatisfação de uma qualidade de serviço, diante de uma série de descumprimento à oferta aí, desse setor, dessa empresa, né, especificamente dessa empresa. Então, a gente orienta a procurar os sites oficiais, né? Nós temos
o próprio site da Fundação Procon, nós temos cadastro de reclamações fundamentadas, nós temos o consumidor.gov, e procurar essas referências aí, o comportamento dessas empresas, a gente tomar decisão. E essa pesquisa, essa consulta, ela vale para qualquer tipo de contratação, seja serviços ou produtos, principalmente com relação a sites. A Fundação Procon, ela tem disponível uma série de sites que não são recomendados para serem utilizados como meio de contratação de produtos e serviços. É uma forma também de auxiliar nessa decisão. Excelente, Robson. Com certeza a nossa conversa foi muito esclarecedora para quem está assistindo a gente. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar com a gente nessa tarde de domingo. A gente conversou com o diretor de Assuntos Jurídicos do Procon de São Paulo, Robson Campos. Até a próxima. Até a próxima. Nós aqui agradecemos a oportunidade e estamos à disposição da população.